Olá, queridos irmãos e amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do curso de Umbanda do médium Leonardo Montes. Eu sou Adriano Gobi, de Belo Horizonte, e hoje leremos o capítulo número 29, o uso do fumo. Gente, em primeiro lugar, é muito interessante lembrarmos que esse capítulo, o assunto é bastante polêmico e, inclusive, entre as pessoas que não fumam, que às vezes têm verdadeiro pavor de cigarro, de fumaça e etc., esse tema gera muita curiosidade. Então vamos lá, vamos prestar muita atenção, porque ele é bastante esclarecedor. Então, bora lá! O uso do fumo nos trabalhos de Umbanda, sem dúvida, é um tema que gera muita curiosidade e resistência no leigo. É comum as pessoas se espantarem vendo um preto velho com seu cachimbo ou um caboclo com seu charuto e se perguntarem: isso não faz mal? Vamos responder a essa pergunta no decorrer do texto. Falando em texto, isso nos lembra a palavra contexto. Então vamos entender um pouquinho o contexto dessa história. Já tivemos oportunidade de estudar que a primeira entidade a solicitar um elemento de trabalho foi Pai Antônio, através de Zélio de Moraes, quando pediu um cachimbo. O mesmo espanto que acometeu as pessoas da época ainda hoje causa rebuliço. Isso por uma razão muito simples. Crescemos aprendendo que o fumo faz mal, que fumar é nocivo, que causa câncer, etc. Contudo, pergunto: fumar o quê, quando e como? É cada vez maior o número de pessoas que concordam que o que mais prejudica não é o fumo em si, mas toda industrialização na fabricação de um cigarro, nas muitas e nocivas substâncias tóxicas que não guardam relação com o fumo natural, que é utilizado pelos índios há incontáveis eras. Assim, quando as pessoas veem uma entidade fumando no terreiro, imediatamente associam este ato de fumar com as viciações que tomam conta da nossa sociedade neste sentido e imediatamente transferem toda a carga negativa que este hábito possui lá fora, para aquilo que se faz dentro do terreiro. E é exatamente este o erro. O fumo é utilizado em incontáveis eras por diversas tribos indígenas em rituais religiosos, como facilitador do transe, meio de comunicação com os ancestrais, com a natureza e com fins medicinais. O problema nunca foi o fumo, mas sua transformação em mercadoria, sua industrialização. Uso na Umbanda. O fumo, tabaco, possui basicamente duas utilidades dentro da religião. A primeira é para fortalecer o transe mediúnico, pois os trabalhos espirituais na religião demandam uma quantidade enorme de energia a fim de manter o transe o maior tempo possível, algo que o fumo auxilia sobremaneira, pois a energia do fumo tonifica o transe mediúnico. A segunda é como agente asséptico, pois a energia do fumo liberada na fumaça é um recurso poderoso para limpeza espiritual, desagregação de fluidos densos. Por isso as entidades têm o costume de baforar a fumaça no corpo da pessoa, a fim de realizar uma limpeza profunda e também como meio de revitalização das forças espirituais, já que, através do sopro,
Baforada, além da energia do fumo, ela envia também um misto de energias e forças físicas do médium e espirituais, as suas próprias. Cumpre lembrar, todavia, que as entidades não tragam, isso é, não engolem a fumaça do fumo. Elas retêm na boca pelo tempo suficientemente necessário para manipular esta energia e, em seguida, sopram em direção ao consulente, realizando uma profunda limpeza. Antes de encerrar este item, convém esclarecer que as entidades usam o fumo dentro dos critérios energéticos mencionados anteriormente e não porque sejam viciadas, apegadas à matéria, como geralmente o leigo pensa. Outras ervas. Além do fumo, algumas entidades têm o hábito de misturar outras ervas ao fumo, como o alecrim, alfazema, camomila e etc. Essa mistura ocorre quando a entidade agrega uma energia extra ao fumo que manipulará. Isso é, além da energia comum do fumo, ela também trabalhará com a energia oriunda de outra erva. E cada erva, claro, tem a sua energia em particular. Isto é perfeitamente possível e natural, sendo mesmo um dos usos energéticos que as entidades sabiamente manipulam com muita maestria. Obrigatoriedade? Muitas pessoas me perguntam se o fumo é obrigatório no trabalho com as entidades. Respondo sempre da mesma maneira: não, não é. O fumo, como diversos outros elementos que estudaremos ao longo desse curso, é apenas um recurso, um poderoso recurso muito utilizado pelas entidades em seus trabalhos, porém não obrigatoriamente. Tanto é que algumas entidades não o utilizam. Cada entidade é única e tem sua especialidade e, embora todas sejam capazes de realizar os mesmos trabalhos, elas acabam focando naquilo que melhor caracteriza o seu trabalho. Exemplo, entidades que trabalham mais com curas ou recursos energéticos que atuam mais a nível mental e espiritual usam pouco ou mesmo não usam o fumo. Já entidades que trabalham mais na limpeza, no descarrego ou na desobsessão costumam usar bastante o fumo. Não há certo ou errado, melhor ou pior. Cada elemento na Umbanda possui uma finalidade e é trabalhado dentro de um propósito para atingir uma determinada finalidade. O que devemos fazer sempre é respeitar a forma como a entidade trabalha e não querer impor-lhe um meio de trabalhar, o que seria um contrassenso, já que eles é que nos guiam e não o contrário. Saúde. É importante lembrar que o fumo dentro da religião é usado apenas em certas situações, manipulado quando há necessidade, sendo que as próprias entidades se esforçam muito para que as pessoas compreendam as diferenças entre o uso religioso e o uso recreativo do fumo. Aliás, elas com frequência nos falam sobre os malefícios do fumo fora do contexto religioso, razão pela qual deve ficar muito bem entendido que, embora a Umbanda use o fumo em seus rituais, de forma alguma endossa o hábito de fumar. Como uma energia poderosa, o fumo precisa ser manipulado com cuidado, pois se forem excedidos os limites que guardam sempre
as barreiras do uso e do abuso, certamente poderá fazer mal ao médium. É comum as pessoas dizerem que as entidades levam tudo, que não fica nenhum resíduo no seu corpo, mas isso não é verdade. Aprendemos isso na escola. Não há transformação de energia sem que haja perda no processo. Sem dúvida, sempre ficam resíduos no corpo do médium. Os dentes perdem um pouco do branco, fica um gosto amargo na boca, por vezes a língua queima e etc. Entretanto, se o médium não fumar pela entidade, isso é, se ele não passar à frente da entidade, não terá com o que se preocupar, porque as entidades deixarão seu corpo livre das energias que poderiam lhe trazer algum mal. Aliás, é ainda por isso que o médium jamais deve querer impor às entidades o uso deste ou daquele fumo. Pode, sem dúvida, dialogar, procurar encontrar um meio termo, afinal o corpo é dele, né? Mas não deve influenciar na escolha, como muitas vezes ouvi alguns médiuns dizerem: meu Exu só fuma charuto da marca tal, meu preto velho só usa fumo com sabor de cereja, e por aí vai. Muito cuidado com isso. A manipulação de elementos é algo que exige muita responsabilidade e, se não for feita com cautela, poderá fazer mal à saúde do médium. Muito cuidado com isso, hein, gente? Antes de encerrar esse texto, convém tocar noutro problema muito comum: os médiuns que já fumaram. Muitos médiuns que já fumaram e estão em processo de abstinência ficam com medo de voltar a fumar pelo fato das entidades fazerem uso do fumo. Posso garantir que, embora justificável este receio, são situações totalmente diferentes. Contudo, se o médium não se sentir forte o suficiente para se entregar ao processo, o melhor é que converse com as suas entidades e peça que elas não façam uso enquanto ele não se sentir melhor preparado para isso. Da mesma forma, não é preciso ter receio em se tornar um viciado em tabaco pelo fato das entidades o utilizarem no terreiro. Eu não tenho hábito de fumar, e isso não mudou pelo fato de eu atuar como médium. Com isso, meus irmãos, aqui nós encerramos o nosso capítulo 29. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço, muito axé e até a próxima. Tchau, tchau!